Pega a palavra do Senhor, por favor. Abra a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Mateus. Eu quero te mostrar algo muito sério a respeito da libertação. As pessoas não entendem muito o mundo espiritual porque elas não leem a palavra. Porque Jesus falou do mundo espiritual. E se você ler a palavra de Deus, você vai entender o mundo espiritual. Abra comigo em Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Eu vou ler os versículos 43, 44 e 45. E isso que eu vou ler foi o próprio Senhor Jesus quem falou. Mateus capítulo 12, versículo 43. Observa se tem alguém perto de você que esteja sem a palavra de Deus. E se tiver alguém perto de você sem a palavra, diga para esta pessoa, olha aqui que o pastor vai ler. Compartilhe com ele ou com ela a palavra de Deus. Acharam? Vamos ler, diz assim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Palavra dura, né, minha gente? O Senhor Jesus está contando o que acontece com a vida de muitas pessoas. A pessoa vem, recebe a oração, recebe a libertação, o mal é expulso, só que aí o mal que foi expulso encontra a oportunidade de voltar. E quando o mal que saiu volta, ele não volta sozinho, ele volta acompanhado de outros 7 espíritos piores. Você já viu alguém que deu uma melhorada e depois piorou de vez? O que é aquela melhorada? É aquele momento em que a pessoa recebe a libertação. E o que é a piorada de vez? É quando ela não se firma com Deus e os demônios que saíram voltam e voltam trazendo reforço para destruir ainda mais a vida da pessoa. É disso que Jesus está falando. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Eu vou ler mais uma vez o verso 43 e você repete em seguida. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Quem crê que assim como Jesus explicou, assim acontece com a vida de muitas pessoas. Você crê que isso é verdade? Você crê que Deus vai falar conosco, vai nos ensinar através desta palavra? Amém? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. Isso, igreja, vamos aplaudir muito. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplauda muito, aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra agora será pregada. Vem com teu Espírito Santo,
Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Remova todo obstáculo, remova toda barreira. Envie a tua palavra santa com poder, unção e autoridade. E que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Eu quero te explicar por que os demônios voltam depois que foram expulsos. Eu não sei se você que está aqui pessoalmente na igreja, ou você que está me assistindo, se você acredita que demônios possam entrar no corpo de uma pessoa. Eu não sei se você acredita. Eu não sei se você já viu pessoas que estavam sob a possessão de demônios. Eu não sei se você crê que isso existe, mas eu quero te dar uma notícia. Você acreditar ou não acreditar, não muda nada. Você pode até dizer, eu não acredito. Para mim, demônios não existem. Ou você pode até achar que uma pessoa não fica possessa de demônios, que isso é coisa da cabeça dela. Você pode achar que isso é esquizofrenia. Você pode achar que isso é um ataque epilético, ou que isso é uma psicose, uma neurose, ou seja lá o nome que você quiser dar. Você acreditar ou não acreditar no mundo espiritual não vai mudar nada, porque o mundo espiritual existe, os demônios existem e eles continuam agindo. E ao contrário do que muita gente pensa, os demônios não estão no inferno. Como assim, pastor? Não, agora eu fiquei com medo. Calma, não precisa ficar com medo. Mas você tem que saber a verdade. Os demônios não estão no inferno. Um dia eu e você seremos recompensados e iremos para o céu. Quem crê que vai para o céu um dia? No mesmo dia que Deus me disser, entra no céu, meu filho amado, porque você andou na minha presença, nesse mesmo dia Deus vai mandar Satanás e seus demônios irem para o inferno. E junto com o diabo e seus demônios irão todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então os demônios não estão no inferno. Eles vão para o inferno um dia, mas ainda não estão. Onde é que eles estão? Na terra. E na terra, quem manda são os homens. A terra é dos homens. Deus deu a terra para os seres humanos. Para os demônios que não são da terra poderem habitar na terra, eles precisam incorporar. É onde os demônios estão na terra, vagueando, procurando uma casa, um corpo para entrar, para se apoderar, para fazer a sua obra de destruição, porque Jesus disse que o ladrão, que é Satanás, não vem fazer outra coisa no mundo, senão roubar, matar e destruir. Aí a pessoa, ela começa a ser possessa por esses demônios. Os demônios causam dor, sofrimento, tristeza. Os demônios destroem a vida das pessoas. Eu não sei se você já teve a sua vida destruída por Satanás, ou se você conhece alguém que teve a sua vida destruída pelos demônios, mas saiba, eles entram para destruir com a vida de uma pessoa. Mas aí esta pessoa que está sofrendo nas garras de Satanás, ouve a mensagem do Evangelho. Alguém na televisão, no rádio, alguém na internet, alguém chega pessoalmente, dá um folheto, alguém faz um convite e diz, olha, você pode se libertar disso, você pode viver uma vida diferente disso que você está vivendo. Jesus pode te libertar de tudo isso. Vamos comigo na igreja. A pessoa diz que não, diz que isso é bobagem, diz que isso é fanatismo, diz que já tem religião. Ela dá um monte de desculpa para não vir, até que um dia ela vem. E o dia que essa pessoa vem, ela abre o coração para Jesus. Ela recebe a palavra de Deus. Ela recebe a oração da libertação.
E aqueles demônios que estavam agindo ali há muito tempo, vão embora de uma vez por todas. Dão glória a Deus por isso. A pessoa que outrora estava nas garras do diabo, ela recebe a tão sonhada libertação. Aí ela vai para casa e ela vai dormir como muito antes não dormia. Como há muito tempo não dormia. Ela vai sentir a sua mente leve, ela vai sentir o seu coração cheio de paz, ela vai sentir a alegria de viver. O que uma pessoa que foi liberta pensa? Eu estou livre. A minha vida agora acabou o sofrimento, a minha vida agora vai ser só paz, só alegria. Ah, pastor, obrigado. Obrigado por o senhor ter orado por mim, obrigado por o senhor ter feito aí esse culto. Eu não queria muito vir, mas acabei vindo e gostei, me dei bem. Obrigado, viu? A pessoa recebe a oração da libertação e pensa o quê? Acabou. O sofrimento acabou. Estou livre. Agora eu posso viver a minha vida sem nunca mais me preocupar com os demônios. E é aqui que está o erro de muita gente. Achar que pelo fato de ter recebido a libertação, a guerra acabou. Tem alguém perto de você? Diga para ele assim: a guerra não acabou. Não, a guerra não acabou. Os demônios que saíram, tiveram que sair contra a sua vontade. Porque os demônios não querem sair do corpo de ninguém, eles querem continuar. Eles tiveram que sair contra a sua vontade, por quê? Porque foi dada uma ordem no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e o nome de Jesus todo demônio estremece e obedece. Então os demônios vão embora. Só que eles vão aborrecidos, loucos de raiva. E eles pensam assim: eu vou, mas eu volto. Esses demônios que foram mandados embora, eles vão direto para um lugar chamado na Bíblia de abismo. Diga, abismo. Quando eu falo a palavra abismo, você pensa no quê? Hã? Fala aí, eu quero te ouvir. Quando eu falo em abismo, você pensa no quê? Um abismo é um buraco, é um penhasco, é um lugar profundo. O que é o abismo, afinal? O abismo não é um inferno. O abismo é como se fosse um submundo. Existe esse mundo em que nós vivemos e existe o abismo. O abismo é um lugar que não está no céu, nem no inferno, nem na terra. É uma lacuna no universo. E esses demônios ficam ali. Jesus definiu o abismo como um lugar árido, um lugar sem repouso, um lugar sem descanso. Quem está no abismo não tem um segundo de paz, de tranquilidade. Os demônios, quando eles saem do corpo de uma pessoa e vão para o abismo, eles ficam inquietos, inconformados, eles não querem ficar no abismo. Então o que eles fazem? Eles começam a sair de lá do abismo e rondar a vida daquela pessoa onde eles habitavam. Aqueles mesmos demônios que saíram começam a rondar a pessoa que foi liberta. E aí eles começam a observar se aquela pessoa que os expulsou da sua vida está agora com outro maior e mais poderoso do que eles, morando dentro desta casa que é o seu corpo. Quem está entendendo esta mensagem? Se os demônios observarem que aquela pessoa que recebeu a libertação agora está cheia do Espírito Santo de Deus, os demônios não têm a mínima chance e não conseguem entrar. Mas se os demônios olharem e perceberem que apesar de terem sido expulsos, aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo, então eles voltam. E foi Jesus quem disse. E eles voltam trazendo consigo outros 7 demônios piores. Porque os demônios são astutos.
Eles pensam assim: eu fui lá e tomei uma surra, fui expulso de forma violenta, então vamos comigo porque vai ser mais difícil de tocarem a gente. Aí vem mais 7 demônios piores e entram naquela pessoa, e se ela achou que a vida estava boa, porque foi liberta, agora a vida dela vai ficar pior do que estava antes da sua libertação. Então eu digo para você, meu amado e minha amada, o mais difícil não é ser liberto. O mais difícil é manter a libertação. Vou repetir. O difícil não é ser liberto. O mais difícil é manter a libertação. É por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, se libertam um tempo, depois volta para o pecado. Depois volta para a igreja, depois volta para o pecado. Vem para a igreja, depois volta para o mundo. Uma hora está servindo a Deus, outra hora está no vício. Uma hora está andando com Jesus, outra hora está de novo nos lugares onde a presença de Deus não habita. Eu vou aqui demonstrar e olhar dentro da palavra com você alguns motivos mais comuns que fazem os demônios voltarem. Porque se eles voltam, é porque a pessoa deu motivo. Porque se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo de Deus, os demônios até querem, mas não conseguem voltar. Em quais circunstâncias o demônio que saiu consegue voltar? Número 1, quando há falta de conversão genuína. Põe na tela aí para o pessoal que está assistindo anotar isso. O primeiro motivo que faz os demônios voltarem. Por que que os demônios voltam? Por falta de conversão genuína. O que é conversão, queridos? Afinal de contas, o que é conversão? Tem gente que acha que conversão é simplesmente você mudar de religião. Não é assim que muitas pessoas pensam? Alguém aqui foi católico? Quem já foi católico, levante a mão. Alguém aqui já foi espírita? Alguém aqui já foi do candomblé, da umbanda, da quimbanda? Alguém aqui já foi, deixa eu ver o que mais, satanista? Não. Alguém aqui já foi de outras religiões? Não sei de qual religião você já foi. O fato de você não ser mais essa religião e agora ser evangélico, quer dizer que você se converteu, não é? É assim que todo mundo pensa. Eu era católico, agora eu virei crente, eu me converti. Só que conversão é muito mais do que mudar de religião. É muito mais de deixar de frequentar a missa aos domingos de manhã e passar a frequentar os cultos da igreja evangélica aos domingos à noite. Se converter é muito mais do que deixar de ir no terreiro na sexta-feira à noite vestido de branco e passar a vir no culto de libertação na igreja sexta-feira à noite. Se converter é deixar a palavra de Deus entrar no seu interior e transformar a sua vida. Conversão é mudança de vida. Então, quando não há uma mudança de vida, não houve uma conversão genuína. João capítulo 8, versículo 36, Jesus falou o seguinte, me acompanhe por favor. Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só vai ser livre de verdade a hora que você receber o libertador, e o libertador é Jesus. A segunda razão pela qual os demônios voltam. Por que que eles voltam? Porque existem pecados ocultos. Quando existem pecados ocultos, esses pecados são como um esconderijo para os demônios. Os demônios adoram quando alguém tem um pecado oculto. Eles adoram. Porque assim como aquele pecado é oculto, a ação do demônio na vida da pessoa também vai ser oculta. Os demônios vão ficar ali escondidos atrás deste pecado que a pessoa está escondendo. A palavra de Deus diz aqui na primeira carta de João, bem lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, o seguinte:
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ninguém aqui pode cometer o erro de dizer que não tem pecado. Se você disser que não tem pecado, você já está pecando só de falar uma bobagem dessa. Não diga que não tem pecado, porque todos temos pecados. Agora, qual que é a diferença entre nós e os pecadores que estão lá fora? Se todo mundo tem pecado. A diferença é simples. Os pecadores que estão lá fora não estão nem aí para os seus pecados. Porque para eles o pecado não é nem pecado. Para eles o pecado é estilo de vida. É a vida deles. Eles mentem mesmo e não acham que é pecado. Adulteram mesmo e não acham que é errado. Enganam, mentem, agem de forma leviana e está tudo bem, porque eles não entendem que o pecado é algo que desagrada a Deus. Agora eu e você, a gente sabe o que entristece o Espírito Santo. E se por um deslize a gente fala uma palavra que não deveria falar, ou faz uma coisa que não deveria fazer, a gente se sente mal por isso. E enquanto a gente não vai para o joelho e ora e pede perdão e confessa para Deus o pecado, a gente não se sente aliviado. É assim ou não é, minha gente? Então a diferença entre nós e o mundo é isso. Eles escondem o pecado e nós confessamos. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você não pode mais ocultar pecados na sua vida. E eu não estou dizendo de você vir em cima do altar, pegar o microfone e ficar contando os teus pecados para as pessoas. Não, eu estou falando de você abrir o teu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou lutando contra esse pecado e está difícil. Tem hora que esse pecado está me vencendo. E eu não quero ser vencido pelo pecado, eu é que quero vencer o pecado. Então, Senhor, eu estou aqui confessando, me ajuda a vencer esse pecado. Você tem que abrir o jogo para Deus. Porque todas as vezes que você esconde o pecado, você está dando uma brecha para que os demônios voltem para a sua vida. Por que que os demônios voltam? Terceiro motivo. Os demônios voltam porque ainda há vínculos que não foram quebrados. Vínculos quebrados, é importante que seja dito isso, porque há pessoas que hoje estão na igreja, mas que foram longe demais nas trevas. Tem gente que no auge do desespero procurou lugares que disseram assim: vamos comigo em tal lugar, que lá você vai participar de uma reunião que vai ser boa. A pessoa foi, não sabia o que era. Quando ela chegou lá, ela tomou um passe. Ela chegou lá, disseram que ela tinha que desenvolver, porque ela era médium. Quando chegou lá, disseram assim: olha, você vai tomar um banho de ervas, olha, você vai entrar nesse quartinho, vai ficar aqui trancado. Olha, você vai comer essa comida que eu estou lhe dando. Você vai beber esse sangue, você vai rapar a cabeça. Tem gente que foi longe demais. Que não foi só assistir uma reunião. Tem gente que chegou a fazer pactos. Quando a pessoa fez um pacto, ela precisa desfazer o pacto. Quando a pessoa fez um vínculo, ela precisa quebrar esse vínculo. O que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 18, Jesus falou lá no versículo 18, que a igreja tem o poder de ligar e desligar. Eu digo para você que está aqui nesta reunião, e você que está em casa me assistindo, se você fez um pacto com o pecado, um pacto com as trevas, se você teve um vínculo com os demônios, um vínculo com os espíritos, este vínculo precisa ser quebrado. E onde que ele vai ser quebrado? Você vai voltar lá no terreiro?
Você vai voltar lá no cemitério, ou sei lá onde que você foi, para fazer o pacto, você vai voltar lá para desfazer? Claro que não. A igreja é a única instituição na terra que tem poder para ligar e desligar coisas no mundo espiritual. Significa que se alguém fez um pacto com as trevas quando estava lá fora, quando não conhecia a palavra, se essa pessoa vier para a igreja, entregar a vida para Jesus e disser: pastor, eu fiz um pacto assim, 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 e eu quero desfazer esse pacto. Tem como? Eu faço uma oração e esse pacto é quebrado, o vínculo é desfeito e os demônios não podem mais voltar. Agora a pessoa tem que entender isso e tem que desfazer o vínculo. Se a pessoa não desfaz o vínculo, ela pode até vir para a igreja, mas os demônios vão continuar dizendo: não, a gente tem um contrato, a gente tem uma aliança. Ela esqueceu, mas está valendo. Ela acha que está tudo bem, ela acha que não acontece mais nada, mas o pacto continua de pé, então tem que ser quebrado. Por que que os demônios voltam? Quarto motivo, porque dentro da casa de muitas pessoas ainda existem objetos abomináveis a Deus. Objetos abomináveis a Deus são portas abertas para que os demônios voltem. Eu não sei se você é assim, mas existem pessoas que se apegam a coisas, a objetos. E às vezes a pessoa se apega porque quem deu aquele objeto foi alguém muito querido. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu já me converti, já tem tanto tempo, mas eu vou falar a verdade aqui. Eu tenho lá na minha casa uma imagem da santa fulana de tal. Hoje eu não adoro a imagem, eu não dobro os meus joelhos, não. Mas eu guardo, pastor, porque quem me deu foi minha bisavó. E a minha bisavó, que Deus a tenha, me amava tanto, então eu guardo aquilo ali, é só uma lembrança da minha bisavó. A razão, a justificativa é até plausível, é até aceitável, só que os demônios se aproveitam disso. Se tem na casa da pessoa objetos que Deus abomina, alguém aqui tem dúvida de que Deus abomina a imagem de escultura? Alguém tem dúvida disso? Pastor, mas é uma simples imagem. O que tem? O que tem? Tem um demônio atrás dessa imagem, é isso que tem. Tem um espírito imundo escondido, se aproveitando disso. E não é só de imagens de escultura, não. Às vezes a pessoa viajou pelo mundo, e quem não conhece o mundo espiritual, às vezes ela sai viajando pelo mundo e sai comprando tudo que é coisa, né? E traz. Às vezes a pessoa comprou um ídolo de uma outra nação que ela não conhece, ela achou que era uma escultura comum, achou que era um objeto, um bibelô qualquer, e levou para dentro de casa, e aquilo era um objeto abominável, um objeto satânico, um objeto de culto aos ídolos. Eu vou te mostrar o que a palavra manda fazer com coisas abomináveis, imagens de escultura e outras coisas do tipo. Deuteronômio, abra comigo por favor, no capítulo 7. Versículo 25. A palavra diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De toda detestarás e de todo abominarás, porque anátema é. Quem entendeu o que Deus falou? Foi clara a palavra, não foi? Coloca no fogo e destrua no fogo. Ah, mas essa imagem, pastor, ela é de ouro, é caríssima.
é barroca, do século XVII, é uma obra de arte, não interessa, Deus está dizendo desfaça. A menos que você queira que a sua casa continue sendo visitada por demônios, porque enquanto tiver objetos abomináveis dentro de uma casa, os demônios voltam para lá. Aí a pessoa vem, recebe orações e mais orações e não fica liberta nunca. Porque tem um ponto de contato do mal ali dentro da casa dela. Eu vou te falar de mais algumas outras coisas. Por exemplo, a pessoa, ela quer manter a libertação, mas ela ainda mantém envolvimento com o pecado. O envolvimento com o pecado é uma oportunidade que você dá para os demônios voltarem. Porque você não está santificando a sua vida. Você não está buscando servir a Deus de forma diferente. Olha só o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escreveu para a igreja de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A pessoa que agora está liberta, ela tem que deixar o pecado, ela não pode continuar envolvida com o pecado. Efésios 4, 25 em diante. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está vendo aí Deus falando? Não dê lugar ao diabo. Você quer manter sua libertação, mas continua com as práticas pecaminosas de outrora. Você não mudou de vida até hoje. É por isso que os demônios continuam voltando. Quer saber por que os demônios voltam? Sexto motivo: por falta de compromisso com Deus. A pessoa que quer manter a libertação, ela precisa assumir um compromisso sério com Deus. E quando eu falo de um compromisso sério com Deus, eu estou falando de vir na igreja, eu estou falando de, entregar a vida para Jesus. Esse é o primeiro passo de uma pessoa para ter compromisso com Deus. Enquanto a pessoa vem na igreja, ouve a pregação, assiste o culto e não toma decisão nenhuma, ela está só visitando, ela é só uma simpatizante. O dia que a pessoa levanta a mão lá no lugar e sai do lugar, vem até o altar e diz: eu entrego a minha vida para Jesus, nesse dia ela está assumindo o quê? Um compromisso com Deus. Quantos aqui já assumiram esse compromisso com Deus? Levante a mão que eu quero ver. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Oh, glória a Deus, que maravilha. Vamos aplaudir a Jesus. Que bom que você tomou essa decisão. Agora, você que não levantou a mão, hein? Você precisa assumir esse compromisso com Deus. Você que não levantou a mão é por quê? Porque ainda não entregou a vida para Jesus, não é? Precisa entregar. Tem gente que já entregou a vida para Jesus, mas quando o pastor fala do batismo nas águas, a pessoa amarela: não, batizar, não. Ei, pera, eu não estou te pedindo para doar um rim, não. Eu estou te pedindo para tomar uma decisão de batizar-se. Tem gente que acha que o batismo é uma coisa horrível, que vai fazer mal, ela tem medo do batismo. O que te prende? O que te impede de ser batizado? O que te impede de tomar essa decisão? De entrar nessas águas aqui, olha, e cumprir a justiça de Deus? A hora que você descer as águas do batismo, os demônios que te perseguem vão ver que você verdadeiramente assumiu um compromisso sério com Deus. Que você não quer só ir na igreja descompromissado, de vez em quando. Os demônios vão perceber que a coisa agora é séria. Olha, fulano agora até batizou nas águas, ele realmente quer
mudar de vida. E eu vou encerrar a mensagem dizendo para você que os demônios só voltam se houver o sétimo motivo: se a casa continuar vazia. Toda a igreja fique de pé. Se a casa continuar vazia, os demônios voltam. E de que casa que eu estou falando, minha gente? Você entendeu a linguagem da palavra, não é? A casa que eu estou falando é a nossa vida, é o nosso coração. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você precisa entregar. Se você diz assim: pastor, eu até já entreguei a vida para Jesus, mas eu acabei me afastando. Se você se afastou, você precisa voltar. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se entregar de verdade ao nosso Deus. Quem está comigo aqui na igreja, feche os olhos por um instante. Eu quero fazer 3 apelos muito importantes. O primeiro apelo é para você que está aqui e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você precisa fazer isso hoje. A oportunidade está sendo dada, não desperdice esta oportunidade que o Espírito Santo de Deus está lhe dando. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, que quer receber a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Não endureça o teu coração. Se você está aqui e ainda não fez isso, levante a sua mão que eu vou orar. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. O meu erro foi ter me afastado. Eu sou aquele filho pródigo que saiu da casa do Pai, que deixou os caminhos do Senhor. Mas eu estou tão arrependido, pastor, de ter saído da casa do Pai. Eu sinto tanta saudade de quando eu andava com Deus, eu sentia Deus falando comigo. Ah, como era bom, como eu era feliz e não sabia. Filho pródigo, volta. Filha pródiga, volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão agora que eu vou orar por você. Se você é filho pródigo ou é filha pródiga, levanta a sua mão que eu vou orar por você agora. Não tem ninguém? Então deixa eu falar com você que está me assistindo. Você pode agora estar sozinho aí na sua casa, sozinho aí no seu trabalho. Pegou o celular, abriu o YouTube, achou esse vídeo, alguém te mandou esse link, você está assistindo pela televisão. Eu não sei de que forma que essa mensagem chegou até você, mas eu quero que você saiba que Deus te ama, com um amor tão grande, incondicional, que ninguém jamais te amou nem vai te amar. E esta palavra é para te explicar por que você estava sofrendo tanto, por que os demônios que te perturbam há tanto tempo voltam, mesmo você ir na igreja de vez em quando, receber uma oração, você se sente melhor, mas depois piora novamente. A explicação é essa. Você precisava ouvir essa palavra, e agora você precisa fazer uma aliança com Deus. Eu vou orar por você que está à distância agora. Quem está comigo aqui na igreja, coloque a mão sobre o coração. E você que está em casa, coloque também a mão assim, olha, sobre o teu coração. E com os olhos fechados, ore dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu não posso viver nem mais um minuto longe da tua presença. Eu te peço, Senhor, perdoa agora os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais sairá. Deixa que eu vou orar agora por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada não só para quem está aqui, mas também para quem me assiste à distância. E eu oro, Pai, para que esta palavra produza no coração desta pessoa o resultado esperado pelo teu Espírito Santo.
Meu Deus, e que a partir deste momento em que esta pessoa está assumindo um compromisso contigo, uma aliança contigo, liberta de verdade, transforma a vida desta pessoa por completo, para a glória do teu santo nome, que assim seja feito. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus.